Pessoal, para falar de finanças, olha quem que nós trouxemos. Ele desenvolveu uma metodologia própria por meio das mentorias que se chama Metamorfose Financeira. Com seus treinamentos, ele vem ajudando pessoas na área financeira, diminuindo a falta de produtividade, o estresse e o turnover nas empresas, e ele vem transformando a vida de milhares de pessoas. Recebam com uma salva de palmas Alessandro Alves! Maravilha, meu nobre. Obrigado, querido. Valeu. Boa tarde, pessoal. Vou começar aqui com uma mensagem. Sonhos sem metas são apenas sonhos. Metas sem planejamento são apenas ilusões. E planejamento sem ações e disciplina são apenas frustrações. Quantas pessoas chegaram ao fim da vida frustradas por não alcançar os seus sonhos? Não estou dizendo que vocês irão chegar, né? Espero que não, nem eu, porque a gente vem buscando isso. Mas eu começo também falando de um agravante. 75% dos brasileiros apontam que o dinheiro é a maior preocupação. Faz sentido? Muito. E vem aquela frase: dinheiro traz felicidade? Sim ou não? Sim, muito bem. Porque ontem eu dei uma palestra e a maioria falou que não. Eu falei, não tem como, o dinheiro é um meio. Para a gente alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente precisa do dinheiro. Então o dinheiro é uma parte fundamental na nossa vida. Só que a gente não pode só focar no dinheiro. Quem foca no dinheiro, ele se perde. Porque a gente tem que focar nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, nos nossos objetivos. Certo? E aqui, você sabia que a saúde financeira dos colaboradores e vendedores é a principal causa de alto nível de estresse e falta de produtividade? Sabiam? E o que a gente tem feito para isso? Pelo menos empresas ou vendedores, empreendedores. Quem aqui é empresário? Ótimo. Quem aqui é vendedor? Bom. Quem aqui é vendedor? Todos nós somos vendedores, gente. Vamos colocar isso em mente. Todos nós somos vendedores. Independente de qualquer coisa que a gente venda, a gente o tempo todo está vendendo. Seja para nós ou seja para alguém. A gente, quando está conversando com uma pessoa e nesse assunto rola que aconteceu, que a pessoa está precisando de algo, se a gente conhece, teve a experiência de alguma coisa boa, a gente vai indicar alguma coisa. Automaticamente a gente está vendendo, correto? Então agora eu vou trazer muitos dados. Então vocês se preparem porque vem muito escrito aqui, para que vocês entendam como é importante as empresas e até os vendedores terem consciência disso e buscar a educação financeira. Porque muitos de nós não tivemos, agora que está sendo implementado aí nas escolas, bem devagar, mas ainda a gente tem muito que caminhar. E mesmo buscando, a gente não tem colocado em prática. Eu coloco isso para as pessoas, eu falo a importância, tem vídeos, tem livros, as pessoas estudam, têm conhecimento, mas faltam a prática. Foi o que a frase nos disse ali, né? Sem ações são só frustrações. Então vamos lá. Educação financeira. Empresário, por você negligenciar este problema, há um aumento de gasto absurdo em sua empresa contra o Norbert. Porque as pessoas estão infelizes, elas não têm educação financeira. Lógico que o empresário não tem a obrigação de mostrar isso, de apresentar para o seu cliente. Mas pensando na empresa, é importante ele colocar isso para que os colaboradores, os vendedores, consigam ter aí uma melhor educação financeira e não ficar endividado e atrapalhar o seu trabalho nas empresas.
certo? E aqui, o vendedor, por você não se preocupar com suas finanças, há uma grande diminuição em suas vendas. Foi o que o Bruno disse no início aqui. Não é verdade? Um vendedor que ele está endividado, ele não vai performar, porque ele está com foco nas dívidas, nos problemas. Para uma melhor atenção e retenção, produtividade e vendas, vocês precisam dar atenção para a educação financeira. E a educação financeira é a maior ferramenta para se conectar ao público e se tornar aliada na promoção de qualidade de vida, porque isso tem muito a ver com a nossa qualidade de vida, com os nossos sonhos, com os nossos objetivos. Ok? Estresse financeiro, falta de produtividade. Vamos lá. A preocupação excessiva com o dinheiro causa o chamado estresse financeiro. Um mal oculto que derruba a produtividade e prejudica a saúde mental. Então, tem muito a ver com as nossas emoções e os nossos comportamentos. Eu sempre falo, o dinheiro, ele é comportamental e emocional, porque mexe mesmo com as nossas emoções. A palestra anterior que estava tendo aqui, o Davidson falou do comportamento. E o dinheiro é a mesma coisa. Porque se você se programa para fazer uma atividade física, melhorar a alimentação, vai depender do seu comportamento. Você vai conseguir fazer? Você tem um planejamento? Você tem metas? O financeiro é a mesma coisa. Se você não tiver clareza o que você quer, o objetivo que você quer alcançar, você não vai alcançar se você não fizer um planejamento. Eu costumo dizer, igual vocês falaram aqui, né? Vocês têm sonhos, certo? O que vocês estão fazendo com esse sonho? Vocês estão alcançando eles? Estão indo em direção? Uma vez eu perguntei para um amigo qual era o sonho dele e ele falou, meu sonho é ter uma casa na praia. Eu falei, bacana. E o que você está fazendo por esse sonho? Ele, nada. Eu falei, então você não vai alcançar esse sonho. Se você não tiver um planejamento, uma meta para você alcançar isso, você não vai alcançar. Você vai chegar à sua velhice sem ter esse sonho, alcançar esse sonho. Eu falei, que sonho é esse? E as pessoas têm muito problema em fazer esse planejamento. Porque se você quer comprar um carro, você tem que saber qual que é o seu carro que você quer alcançar, qual é o valor do carro que você quer alcançar, em quanto tempo você vai alcançar e qual a forma que você vai alcançar. Um exemplo, se eu quero um carro de 60 mil, eu já tenho uma clareza, o carro, qual o tipo de carro, 60 mil. Em quanto tempo você vai querer alcançar esse objetivo, esse sonho? Eu posso, planejamento de médio prazo, até 5 anos. Então, você já sabe o que você tem que fazer. 60 mil dividido para 60 meses, o quanto que você vai ter que separar de dinheiro para alcançar esse objetivo. De preferência, fazendo investimento que vai render juros para você ter o poder de compra na hora ali que você alcançar esse objetivo. E o que a maioria das pessoas fazem? Eles compram financiados, pagam juros absurdos por não antecipar o seu sonho, o seu objetivo. A casa é a mesma coisa. Então, tem várias formas de a gente alcançar isso. É consórcio, que é mais em conta. Se você financiar, vai pagar muito caro. Então, comece a planejar, se você quer uma casa daqui 10, 15 anos, vê o valor da casa e começa a fazer o seu investimento ali para alcançar o seu objetivo. A viagem é a mesma coisa. Se você quer fazer uma viagem aqui no Brasil ou para o exterior, planeja, antecipa, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Principalmente a aposentadoria. Se você quer se aposentar, já pega uma parte do seu dinheiro e começa a fazer o investimento. É muito importante. Estresse financeiro e a falta de produtividade causa problemas na atenção e na memória. Ou seja, se você é um vendedor ou um empresário, se você está endividado, você vai ter esse estresse financeiro e você não vai conseguir criar coisas novas. Você não vai ter como
vender melhor. De acordo com uma pesquisa de estresse financeiro e saúde mental em 2022, o tema dinheiro preocupa mais os brasileiros do que outros temas, como saúde e trabalho. E 1 em cada 4 trabalhadores são afetados por esse estresse financeiro. E, por último, 3 a 4 brasileiros apontam o dinheiro como a sua maior preocupação. E 52% dos colaboradores utilizam o 13º para pagar dívidas. Então, hoje, como eu te falei, eu vou trazer muitos dados. Brasil, pátria endividada. Infelizmente, atualmente, o endividamento chegou a 77,4%. É muita gente endividada. 71 milhões de pessoas estão com o nome no Serasa ou no SPC. E, dividindo esse 77%, 34,1% estão pouco endividadas, 27,9% estão mais ou menos endividadas e 15,4% estão muito endividadas. Apenas 22,6% não têm dívidas. Mas aqui, quando eu falo de dívidas, entra tudo. Financiamento é dívida, porque ainda você não quitou. Então, entra aqui também, tá bom? Impactos na saúde mental e emocional pelo endividamento. Olha só, 65% das pessoas sentem-se deprimidos, tristes e desanimados. 61,8% sentem angústia. 59,8% sentem ansiedade e outros transtornos, como vícios. Isso tem acontecido muito. 57,8% ficam com autoestima mais baixa. Vamos lá, 57,6% sentem estressados e esgotados mentalmente. 47% ficam irritados facilmente. 43,9% sentem vergonha pela situação. É um fato também importante, porque quando a gente se trata de dinheiro, é um tabu ainda a ser quebrado. As pessoas não conversam, não falam muito sobre dinheiro, e quem está endividado sente vergonha e medo. E em vez de buscar ajuda, eles querem fazer por conta própria. O que acontece? Se afundam mais, mexe com o emocional e entra todos esses fatores emocionais aqui. 42,5% demonstram alto grau de preocupação. 42,2% tem menos vontade de sair e socializar, que é uma pessoa que não tem lazer, ela vai ter uma depressão, que ela vai ficar em casa. 40% sentem insônia. Se a gente não dormir e descansar, a gente não vai conseguir produzir no dia seguinte. 16,8% recorrem ao vício, que é outro fator preocupante. E aí vícios, entram qualquer coisa, alimentação, começa a comer demais, pornografia, bebidas, drogas, cigarros, então tudo isso influencia. E 15,9% ficam desatentos e poucos produtivos. Vamos lá, dados de onde vem a inadimplência. 18% diminuição da renda. 17% imprevisto com problemas de saúde, morte, manutenção da casa ou do carro. 14% perda de emprego ou tiveram alguém da família que ficou desempregado. 13% altas dos preços, a inflação cada vez maior. 12% falta de controle financeiro. Muitas pessoas ainda não têm o controle. Igual eu falei, dei uma palestra ontem e perguntei se as pessoas têm dívida, se têm o controle financeiro. A maioria não tem. Elas não sabem nem o quanto que gastam, mas sabem que gastam mais do que ganham. Então é um fator que a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, tem que ter esse controle. Sem o controle, sem a clareza ali, a gente não sabe o que fazer. Segundo, se estiver gastando mais, tem que reduzir, tem que eliminar gastos, tem que diminuir gastos. Depois, criar uma renda extra. Hoje, sem renda extra, só com a principal, está quase impossível viver. E aí é onde a gente cria isso para a pessoa que está aí endividada.
Perfil e comportamento do endividamento. Dívidas em cartão de crédito, que é outro fator. Como pode uma pessoa que ganha R$5.000 ter um limite de crédito de 10? Não faz sentido. Não tem como a pessoa, faturando 5.000, ter um limite de 10, se você pode ali gastar pelo menos 30% do seu salário com o cartão de crédito. Então é muito importante vocês terem isso em consciência. Limitem esse crédito de vocês, né? Coloca ali o limite que vocês podem gastar no final do mês e deixa ali, se caso de urgência vocês precisarem mesmo usá-lo. Porque a maioria das vezes a gente está gastando pelas emoções, para suprir alguma coisa, algum vazio dentro de você em algo. E aí depois vem as dívidas, que piora o cenário. 59% dos gastos são com mantimentos e supermercados. Ou seja, além do gasto ser maior com o cartão de crédito, o endividamento, as pessoas estão consumindo cada vez mais alimento e bebidas, que há também aí o excesso de peso. E 46% dos gastos são em produtos, como roupas, calçados, eletrodomésticos. Então isso também, a gente vê que o brasileiro é consumista. Ele precisa de algo, ele precisa ter, e esquece do ser. Que, no meu ponto, as pessoas estão querendo mostrar para outras aquilo que elas não são, mas gostariam. Curiosidades. Poupar e investir com antecedências podem tomar o seu sonho em algum objetivo em até 40% mais barato. Por isso que eu falo da antecipação. Você tem o poder de compra e ainda fica mais barato. De acordo com a pesquisa da PwC, 76% dos colaboradores dizem que trocariam de empresa por outra que se preocupa com o seu bem-estar financeiro. Porque realmente é um problema hoje no Brasil. E alguns benefícios como previdência privada e investimentos direcionados para o futuro são benefícios de estratégia em destaque que atrai talentos mais que auxílio alimentar e trabalho remoto. Se a empresa preocupa com o seu colaborador, que é importante ele ter uma previdência privada e criar algo para o futuro, a sua própria aposentadoria, é mais importante do que você esperar o INSS, que você vai gastar a vida inteira trabalhando, pelo menos 40 anos da sua vida, para ter um salário mínimo. Quem vive com salário mínimo hoje? É impossível. Vocês sabem o que é o INSS, né? O que significa? Isso nunca será o suficiente. INSS significa, isso nunca será o suficiente. Não tem como a gente viver apenas com salário mínimo. Então é importante vocês criarem esse hábito de já pensar na sua aposentadoria, com uma previdência privada ou com algum tipo de investimento. Nos meus treinamentos eu mostro que se você investir R$150 por mês durante 40 anos, você vai ter, daqui 40 anos, 1.450.000. Isso dá um rendimento em torno aí de 13.000, 14.000 por mês. Aí dá para viver bem, não dá? Então, o investimento, o problema das pessoas é que elas querem investir e já ter o retorno. O investimento é a longo prazo, então é acima de 20 anos para que você comece a ter um bom retorno. Então pensem nisso, já comecem a se programar. Vocês que têm filhos, comecem a pensar nisso, para que quando eles estiverem mais velhos, eles já terem aí o seu dinheirinho reservado para outras coisas ou até para aposentadoria. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve dívidas ou esteve muito endividado e conseguiu sair? Quem gostaria de falar? Tem um microfone aqui? Quanto que você teve? Como que você saiu? Cadu? Cadê o microfone? Só para a gente... Isso é muito importante. Eu também já tive muitas dívidas. Eu sou formado em educação física
Esse ano completa 20 anos, mas já estou no mercado financeiro há 8 anos. Então, as pessoas até assustam, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, porque tudo é comportamento, tá? Aí está chegando. Obrigado. Valeu, Fred. Bom, pessoal, eu entrei realmente em dívidas por conta de diversos fatores que você mencionou, gastos em excesso e muitas vezes sem planejamento, sem o orçamento, que é muito importante. Sim. E nesse sentido foram aí aquilo que você falou a respeito, né, da pessoa que ganha X e tem um cartão de 2 vezes X. Aconteceu comigo, eu tive uma dívida, acho que estava em torno de 25 mil do cartão de crédito, mais os empréstimos que foram feitos e tudo mais. E o que eu fiz foi realmente tentar poupar pelo menos metade do salário todo mês para direcionar para o pagamento dessas dívidas. Ao longo de mais ou menos 2 anos eu consegui pagar tudo, mas foi assim um sacrifício. E agora eu entrei nessa questão da educação financeira para poder direcionar melhor os meus recursos. É claro que eu tenho muito a aprender, inclusive é uma boa depois a gente trocar uma ideia. Perfeito, Vou precisar aí do seu direcionamento para outros detalhes, mas com certeza sim, eu aprendi muito errando. Vai na dor, né? Infelizmente, mas valeu a experiência por conta disso. Hoje eu consigo trabalhar muito melhor com o dinheiro, mas infelizmente eu passei por essa questão do endividamento. Bocados, né? Com certeza. Beleza, obrigado, viu? Que isso por nada. Quer falar também? Sim. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Alessandro. Eu queria te perguntar se vale o risco a gente se endividar pensando no futuro. Vou te dar um exemplo. A minha faculdade, ela foi um endividamento para o meu futuro. Sim. Ao passo que eu estava pagando metade da minha universidade, eu comecei a ajudar o meu irmão a pagar a universidade dele. Sim. Então, com isso, eu pagava financiamento de universidade, financiamento de apartamento, financiamento de carro, tudo ao mesmo tempo. Tudo financiamento. Tudo financiamento. Tudo mais caro. Mas pensando no meu futuro. Sim. Porque eu saí de um lugar onde eu não tinha absolutamente nada. Eu falei, quem não tem nada e não faz nada vai continuar não tendo nada. Exatamente. Então, eu vou me endividar aqui para ver se ali na frente eu vou, como é que fala? Colher alguns benefícios desse sacrifício que eu estou fazendo. Então, eu fiz em prol de mim e em prol do meu irmão. O que você me diz a esse respeito, por favor? Então, nesse ponto que a pessoa que realmente não tem nada e quer alcançar algo, infelizmente, não tem recursos, certo? Tem 2 pontos. Isso vai depender muito do seu time ali. Se você tem pressa, se você tem capacidade, você enfrenta como você enfrentou. Mas não é o certo. O certo seria você criar rendas para depois começar a construir. Quem não fica sem dinheiro? O vendedor. Então, por isso que eu falo, todos nós estamos vendendo. A maioria das vezes não estamos vendendo para nós, infelizmente, que deveria ser. Então, nesse ponto, você teve a garra, você teve dívidas, muitas, conseguiu sair. Perfeito. Então, é o preço que você tem capacidade para pagar. Oi. Ah, tá. Tá. Qual o preço que você está proposto a pagar por ele? Você teve garra, mas tem muita gente que não tem. Por isso que eu falo, se você tem um sonho, você tem que abrir mão de muitas coisas agora para ter o sonho. Você está pronta para pagar o preço? Você teve. Então, é certo, para crescer na vida. Empresas, acontece muito isso. Muitas vezes não tem o fluxo de caixa, então ela pega um empréstimo para fazer uma alavancagem e crescer o seu negócio para depois entrar no fator ali equilíbrio e depois começar a ter lucros. Então, são estratégias. Podem dar errado, podem dar certo, mas a gente só sabe se fizer. Eu sempre fui do cara de arriscar. Eu falei, eu vou fazer isso dar certo. Mas se a pessoa tiver o comportamento de fraqueza, que ela desiste no primeiro obstáculo, não entra nessa, porque aí vem as emoções. Vem depressão, mas parabéns, você conseguiu
E comece a mudar a sua mentalidade. Agora que você já conseguiu o caminho, inverta. Se programe, antecipe. O que você quer alcançar daqui X anos? Certo? Respondeu? Sim. Que eu tinha uma casa e na separação eu perdi essa casa e falei, eu quero ter o sonho de ter a casa de novo. Sim. Fiquei 15 anos guardando dinheiro. Eu pegava o meu salário e guardava mais da metade, vivia com R$1.000 por mês. E com 2 filhos. Falando, não pode, agora não dá. Lá na frente nós vamos poder. Isso para ter uma casa. Uma casa. Quando agora eu juntei o dinheiro e tenho dinheiro para comprar a casa, hoje eu sou educadora financeira. Eu falo, hoje é a minha reserva. Exatamente. Aí eu não quero mais não ter a casa. Mas se eu não tivesse o sonho, eu não teria conseguido alcançado. Juntar o dinheiro. Então, assim, ir para os meus filhos hoje, eles falam, minha mãe guardou dinheiro. Sim. Porque o exemplo. Podia ter gastado com comida, com roupa, com passeio. Você acabou ensinando, né? Nós ficamos sem viajar. Aí eu ia sempre com eles para algum lugar assim que era gratuito. E hoje, graças a Deus, eu tenho minha reserva. Perfeito. E vive tranquilo, em paz. E trabalhando e assim, querendo ajudar filhos, né? as pessoas a pensar dessa forma. Sim. Só para dar um ótimo exemplo. Obrigado. É a última, porque senão não vai atrasar. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael Sepúlveda. Primeiro eu gostaria de parabenizar, viu, Alessandro? Porque essa palestra parece que ela tem... Só faltou meu nome ali embaixo. Porque é tão rico, né, seu material. Eu acho que... E eu me dividei várias vezes. Eu já tive 12 carros. E todas as vezes... e todos os elementos que contribuíam para as minhas frustrações eram juros altíssimos, comprava qualquer carro, acreditava em qualquer pessoa, queria fazer acontecer de um dia para o outro, não tinha planejamento, sou uma pessoa completamente compulsiva. Você vê no meu Instagram, né, aquilo que o pessoal falou, a gente... Às vezes, no Instagram é uma coisa linda, né? Eu sou formado em segurança do trabalho, sou palestrante, sou escritor, sou modelo, pratico esporte, mas eu não estou milionário, não. Só então, trabalho. Eu só trabalho, tenho o básico, e estou assim, muito feliz de estar aqui presente hoje para poder estar aprendendo e mudar o meu comportamento. Então, você está de parabéns, viu, cara? Sua palestra é maravilhosa. Obrigado, muito obrigado. Estou muito honrado de estar participando disso aqui. Vou sair daqui muito mais enriquecido. Obrigado, viu? Obrigado, isso é importante. Eu agradeço. Muito obrigado. Aí, Fred. Bom, dando continuidade, aqui vai algumas dicas, né, para os vendedores, nós vendedores e empresários. 7 perdas de performance do vendedor. Primeiro é a falta do rapport com o cliente. Se nós não tivermos um rapport com o cliente, nós não vamos conseguir vender nada. Foi o que o Davis também falou, né? A gente tem que vender a transformação, o resultado que vai ter. E se a gente não estiver ouvindo o que o cliente quer, de fato, a gente não vai conseguir entregar para ele. Então, um vendedor endividado, ele acaba faltando com esse rapport, porque ele está com pensamento em dívidas. Como que ele vai resolver o problema dele, e não do cliente. E aí acaba perdendo venda. Oferta de produto barato. Como ele tem metas, ele quer vender. E ele esquece que os produtos bons, mais caros, ele não tem importância para ele, porque ele precisa vender. E ele começa a oferecer as coisas mais baratas. Falar constantemente de crise, isso é outro fato. Não pode culpar os terceiros. Governo, não sei quem, fulano, o responsável é você. Então você precisa ter inteligência emocional, não culpar o próximo. 90% dos seus resultados hoje é por suas ações. Apenas 10% é coisa externa. Então, para de falar em crise. Vai correr atrás do seu. Contaminação da mentalidade da equipe. É aquela laranja podre. Uma laranja podre apodrece o resto. Então, isso, infelizmente, a pessoa que está endividada, ela começa
a contaminar os outros. Falar mal da empresa é outro fator. Cara, a empresa está te oferecendo o que ela propôs. Se você não está satisfeito, saia, não fica falando mal. Descontos excessivos é outra coisa. Começa a dar desconto. Você está se desvalorizando, está desvalorizando o seu produto. Não faça isso. Falta de inteligência emocional. Busque capacitar. Busque terapia, alguma coisa que vai te erguer. 7 ações que a empresa pode implementar. Programas da educação financeira. É isso que as empresas, algumas, as grandes, pelo menos, estão buscando. Ontem eu estava em uma empresa dando uma palestra sobre isso. Mas eles têm um programa de videoaulas que ensinam, mas não querem buscar, não querem pagar o preço, vamos dizer assim. Mentoria e aconselhamento. Eu hoje dou mentoria para algumas pessoas específicas dentro de uma empresa para ajudá-los, porque sozinho não vai, precisa disso. Incentivos baseados em performance. Eu vou acelerar um pouco aqui. Ambiente positivo. Comunicação aberta. A empresa precisa falar sobre dinheiro, faturamento, tem que expor o que está acontecendo na empresa para o colaborador ou o vendedor estar ciente de como está a empresa, qual o importante o papel dele ali. Revisão da política de descontos e treinamento em inteligência emocional também é um fato importante que as empresas precisam aplicar mais. Benefícios para a empresa. Melhor desempenho e produtividade de equipe de vendas, clientes mais satisfeitos, uma cultura de trabalho mais positiva e maior lucratividade com a política de desconto mais controlada. Vamos lá. Benefícios para os vendedores, melhor controle das finanças, motivação para alcançar metas e superar dificuldades. Quantos de vocês aqui, no mês, que são vendedores, ou também um colaborador, ou empresário, tem metas para cumprir aqui? E quando vocês fazem o fechamento, vocês cumprem essa meta? Se cumprir, vocês aumentam a meta a cada mês, ou a cada trimestre, ou a cada semestre? É importante por causa da inflação. Então, vocês têm que fazer mais dinheiro, criar outras fontes. Redução do estresse financeiro, levando a uma vida mais equilibrada e desenvolvimento de habilidades de negociação mais eficazes. Então, se a pessoa está bem ali financeiramente, ela tem todos esses pontos para melhoria. Aqui, metamorfose financeira é um pouco do meu trabalho, né? Eu atualmente dou palestras em empresas falando sobre esse tema aqui. Treinamento também, o treinamento ele é na prática com apostila, onde a pessoa sai dali já com algo desenvolvido para dar continuidade, e a mentoria já é um negócio mais próximo, então é muito importante para que vocês tenham isso em mente, que a mentoria, elas são mais encontros semanalmente, individual, para você criar planejamento, estratégias, para você alcançar aí os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E tá o meu QR Code aqui do meu Instagram para vocês seguirem, compartilhar aí, falar um pouco o que vocês acharam. E essa é a frase que eu deixo para vocês. Você é a pessoa mais importante da vida e a única responsável pelos seus resultados. Investir em si mesmo é o caminho para transformar desafios em resultados. Obrigado. Ambição, uma série de coisas. Mas, gente, finanças impactam em tudo, né? Impacta no seu relacionamento com seus filhos, muito, com seu cônjuge, seu desenvolvimento intelectual, né, não, Alessandro? Exatamente. Hoje, no Brasil, a segunda maior causa de divórcio é o dinheiro. Só perde para os Estados Unidos, que lá é o primeiro. Lá o pessoal é bem capitalista. Então, assim, ou vocês aprendem, né, agora a lidar com
o recurso financeiro, com o cartão de crédito, com o cheque especial, com os empréstimos, com os investimentos, ou a vida vai para o saco. Gente, é o básico da vida, né? Ou fica solteiro, exatamente. Sobre o investimento, um fato importante para ser dito aqui, a maioria das pessoas focam em investir o que sobra. E o correto é o contrário. É você tirar parte do seu dinheiro assim que você receber, já para o investimento. E o restante você viver com ele, porque aí vai encaixar dentro do seu orçamento. Eu costumo dar um exemplo. Quando você compra um carro, a sua preocupação antes de sair da loja, qual que é? É o seguro. E por que a gente não faz o seguro da nossa vida, do nosso futuro? A gente é mais preocupado com o seguro do carro do que com o nosso seguro. Então, a gente recebe, por que não tira a parte para nós, para o nosso seguro, para o nosso futuro, para a nossa reserva? A gente preocupa mais com os bens do que com nós mesmos. E a importância, gente, da mentoria financeira para ter alguém, para apertar o nosso calo. Às vezes a gente compra coisa que a gente não precisa. Exatamente. E aí o mentor vai chegar para você e falar assim, você está comprando para você ou para o outro? Sua família precisa disso mesmo, né, Alessandro? Outro ponto que a gente fala é quando a pessoa vai no shopping e vê lá, promoção. Aí eu dou dicas, quando você vê isso aí, conta até 10, porque o nosso cérebro aqui tem a amígdala que ele ativa, que vai pelas emoções. E aí conta até 10 para vir a razão. E aí se pergunte, realmente eu preciso disso? Preciso comprar isso? Se a resposta for não, dá as costas e vai embora. Se a resposta for sim, você faz a segunda pergunta. Eu tenho condições de pagar à vista? Se a resposta for não, vai embora. Só compre se tiver o dinheiro e for necessidade. Exato, tá vendo, pessoal? A mentoria financeira, ela ajuda a gente em inúmeros pontos. Primeiro, ver um novo prisma, fazer uma análise real da situação, selecionar fornecedores. Isso. Então, assim, precificar. Recomendo muito, você que ainda não tem uma poupança, não tem um patrimônio, não tem um investimento, a buscar um mentor, um consultor financeiro, pessoal, patrimonial, para te ajudar a você decolar, porque uma pessoa endividada, ela tem dificuldade em todas as áreas da vida, isso é padrão. Isso é mesmo. Maravilha, pessoal, uma salva de palmas para o Alessandro, querido, obrigado. Valeu. Partiu para cima.